Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouquinho mais sério, vai ser uma conversa que eu vou ter com vocês sobre um assunto que precisa muito ser falado, mais vezes, né, pra mais gente. Vou falar sobre violência obstétrica. Uma amiga minha, que gosta muito de conversar comigo sobre esse assunto de maternidade, ela não tem filho ainda, mas planeja, então ela gosta muito de estudar sobre isso. Ela me deu a ideia de fazer um vídeo falando sobre esse assunto, porque uma amiga dela, infelizmente, sofreu uma violência obstétrica, sofreu negligência e acabou perdendo o bebê. E depois de muito tempo ela teve coragem de contar o relato dela nas redes sociais, de denunciar. E aí ela falou que não fazia a menor ideia que esse tipo de coisa acontecia, porque um parto é um momento muito especial. Então ela achou que todo mundo tratava o parto como um momento muito especial, sabe? Muito único, muito mágico. E eu falei com ela que infelizmente não é assim, a realidade é muito diferente, que os médicos hoje em dia, eles estão eles tratam muito mal a mãe, sabe? Eles tiram completamente o protagonismo da mãe naquele momento. Então, assim, é um assunto que não é muito falado, não é muito conhecido, mas que é muito atual e muito real, sabe? Então, assim, ela me deu ideia de fazer esse vídeo, eu gostei bastante do tema. Então eu fui estudar, eu fui ler várias coisas a respeito, eu fui rever o documentário da Netflix, que é O Renascimento do Parto, que eu já tinha visto quando eu tava grávida, resolvi ver de novo. Os 3 episódios são 3 de 1 hora e pouco cada um, que falam sobre isso, sobre violência obstétrica. Só que é um documentário bem pesado, eu acho que quem for assistir tem que ter consciência de que vão ter cenas muito pesadas no documentário, que mostram visivelmente uma violência acontecendo, sabe? E pode ter alguns gatilhos para quem já passou por isso, para quem já vivenciou, para quem pode se afetar de alguma forma muito profunda, sabe? Então precisa ser visto com muita cautela, mas é um documentário que eu acho muito importante. Então eu vou contar para vocês como é que foi o meu parto. É claro que assim, violência obstétrica, existem vários tipos de violência e vários níveis, né? Então, a que aconteceu comigo foi violência verbal, foi, no caso, a médica que estava de plantão, que fez o meu parto, ela me tratou que nem um lixo. Então, assim, teve zero de empatia com o momento que eu tava passando, porque eu tava chorando muito, eu tava muito chateada por causa de toda a situação que eu tava vivendo, porque foi uma cesárea de emergência e eu me preparei muito pro parto normal. Então, assim, eu tava muito mal e ela cagou pra mim, o jeito que ela me tratou foi muito ruim. Mas enfim, eu vou contar pra vocês como é que foi comigo, que foi mais brando, né, a violência foi mais leve, mas não deixa de ter sido, né, e vou falar um pouquinho a respeito do documentário também. Como eu já contei aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, caso você queira ver, do meu relato de parto. Contei no Instagram também, né, que eu tenho o Instagram que eu movimento a respeito de maternidade desde que a Alice nasceu. O meu parto aconteceu com 37 semanas e 3 dias. Foi uma cesárea de emergência, porque numa ecografia de rotina a gente descobriu que a minha placenta já não estava nutrindo a Alice do jeito que devia, a Alice tinha parado de crescer, e como ela já não era mais prematura, a gente resolveu fazer a cesárea, né? Resolveu assim, eu não tinha escolha, e quando o médico vira para uma mãe que está no final da gravidez e fala assim, você tem que fazer tal coisa, senão seu bebê vai entrar em sofrimento fetal. Você faz o quê? Você faz o que ele tá falando. Porque, cara, você não quer pagar pra ver, sabe? Então, assim, eu vi que eu ia ter que fazer a cesárea e tal. E nisso eu tava lá na maternidade, era umas 3 e pouca da tarde. Aí eu falei com ele, beleza,
a gente vai ter que ir pra cesárea, ok? Só que eu quero esperar minha doula chegar, eu quero ela comigo. E aí eu liguei pra ela, já tava sabendo que tava acontecendo alguma coisa comigo, ela já tava meio que de prontidão, sabe? Caso eu chamasse ela, caso fosse acontecer realmente naquele dia. E aí, como eu vi que realmente ia rolar a cesárea, eu liguei pra ela, ela falou, tá, me dá um tempinho que eu vou deixar meus filhos com a minha mãe ou com a minha sogra, não sei com alguém, e vou pra aí. Só que ela mora longe da maternidade. E aí demorou pra ela chegar, eu esperei o tempo que fosse eu ia esperar, sabe? Que eu queria ela comigo naquele momento. Porque mesmo eu tendo contratado ela pra me ajudar com a questão do alívio da dor no parto normal, porque era o que eu estava esperando, né? Eu não ia ter parto normal, eu não tava em trabalho de parto, não tava sentindo dor nenhuma, mas eu queria ela lá comigo porque o meu emocional tava muito abalado, muito. E assim, o Leandro não ia conseguir me ajudar, porque ele também tava muito preocupado comigo, com a Alice e tal. E aí eu falei, cara, eu preciso dela. E aí ela foi, só que ela chegou depois de um tempo, isso era umas 3, 4 horas, ela chegou lá pelas 7. E aí a gente desceu pro centro obstétrico. Quando chegou lá embaixo, a médica que tava de plantão, ela me viu na salinha, né? Tinha eu e mais 2 mães. As 2 com cesáreas agendadas, né, pra aquele dia. E aí ela olhou pra minha cara e falou assim, a sua cesárea de emergência, só que você demorou demais, então eu vou fazer o delas 2 antes, depois eu venho buscar você. Aí eu falei, tá bom, tudo bem. Eu fazia questão de ter minha doula aqui comigo, quis esperar ela chegar, não tem problema, eu espero mais. Tá de boa. E aí ela foi fazer a cesárea dessas outras 2 e tal. E nesse tempo a gente ficou conversando. A minha doula pegou bola pra eu tentar fazer alguns exercícios, ver se eu acabava, sei lá, fazendo meu corpo entender que a Alice estava prestes a nascer, ver se eu entrava em trabalho de parto e tal. Não deu certo, mas aí ela falou comigo, olha, mesmo sendo cesárea, você pode pedir algumas coisas. E ela me falou o que eu podia pedir. E aí quando a médica veio pra me buscar, eu falei com ela, falei, olha, vai ser cesárea mesmo, ok? Só que eu quero pedir algumas coisas. E eu sempre muito educada, porque eu sou muito educada. E ela sentou na cadeira do meu lado, olhou pra minha cara e falou assim, tá, o que você quer? Aí eu falei assim, eu queria que desligasse a luz da sala. Eu não quero minha filha chegando num ambiente com a luz branca na cara dela, sabe? Aí ela falou, tá, mas eu vou ter que deixar um foco na sua barriga, né? Pra poder fazer a cirurgia. Eu falei, tá bom. O que mais você quer? Aí eu pedi pra desligarem o ar-condicionado. Que, né, eu não queria uma sala geladíssima, com 17 graus de temperatura. E aí ela falou, tá, o que mais? Aí eu pedi pra baixarem o campo, pra eu poder ver ela nascendo, né? Aí o campo é aquele pano que divide a mãe do corpo, assim, de onde tá tendo a cesárea. Aí ela falou, tá bom, o que mais? Aí eu pedi pra não cortarem o cordão logo que ela nascesse, eu queria que esperasse parar de pulsar, né, o cordão umbilical. Ela falou que ok, mas cagou pra essa parte, porque ela cortou assim que tirou a Alice, como a maioria dos médicos fazem. Isso é errado, mas enfim. E eu pedi pra guardar a placenta, que a minha doula ia levar a minha placenta pra casa dela, ia congelar, e depois a gente ia fazer um carimbo da placenta pra eu poder moldurar aqui em casa. Ia ficar tipo assim, né? E ela falou, ah não, mas a sua placenta é o que tá dando algum problema na sua gravidez e vai ter que ser levada pra biópsia, você não pode ficar com ela. Aí eu falei, tá bom. Aí a gente desceu pro centro obstétrico e tal, a cesárea aconteceu, beleza. 15 dias depois, eu fui tirar os pontos com o médico que tava lá no plantão, no dia, na maternidade. Ele foi super simpático, super tranquilo, a gente conversou bastante antes de ir lá tirar os pontos, né? E aí, quando ele olhou os pontos da minha cesárea, ele viu que a médica tinha feito usando uma linha que não se usa mais. Uma linha que realmente precisa tirar, precisa sair do corpo, né? Porque hoje em dia os médicos usam uma linha que o corpo absorve. Então ele teria que tirar só as 2 pontinhas, sabe? Da costura. Mas no meu caso não. Ela pegou os 2 lados, fez 2 nós dos 2 lados. E aí na hora de tirar, ele teve que cortar um nozinho de um lado. E aí o outro lado ele ia pegar o nó e puxar. Só que ela fez a costura tão apertada em mim, tanto que nesses dias, até tirar os pontos, eu senti tanta dor, vocês não têm noção. E aí ela fez tão apertado que o médico veio de um lado, cortou o nozinho, tirou. E aí de outro lado tinha só uma pontinha pra fora. O que aconteceu? Tava tão apertado que o meu corpo acabou puxando o nozinho pra dentro. E fechou, e ele cicatrizou com o nozinho dentro de mim. E eu precisava que aquele nozinho tivesse do lado de fora, porque o médico ia tirar, né, pra jogar fora aquela linha, que meu corpo não ia absorver aquela linha.
E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, a sua costura foi feita muito apertada, e aí o nozinho do lado de cá, ele tá dentro de você. Eu vou ter que pegar esse pedacinho aqui da linha e eu vou ter que forçar, vou ter que puxar. E vai doer. Aí eu falei, vai, faz, né? O que que eu posso fazer? Tem que tirar, não tem o que fazer. E aí ele ficou forçando. E nisso, eu em prantos já, morrendo, que eu tava com muita dor. E aí uma hora ele forçou e pá, conseguiu tirar a linha. E aí começou a sangrar e tal, mas, né, faz parte. Esses dias conversando com a minha dor, ela me falou que essa médica que fez o meu parto, ela já não trabalha mais com obstetrícia, graças a Deus, ninguém vai mais passar pela mão dela. Ela trabalha só com a área de mastectomia, ela mexe só com seios agora, mas pelo menos parto, ela tá longe, ninguém vai passar pelas mãos dela de novo. E eu lembro até que no dia seguinte, quando eu tava no quarto já, o médico que tava no plantão, ele veio no meu quarto pra poder ver como é que estavam os pontos e tal, o obstetra de plantão. E aí ele olhou na minha ficha e tava escrito lá, cesárea de emergência. E aí tinha um horário que eu cheguei na maternidade, que, né, foi feito a ecografia, diagnosticou o que estava acontecendo e a gente decidiu que ia ser feita a cesárea. E o horário que realmente aconteceu a cesárea. E aí ele olhou e falou assim, ué, mas a sua cesárea não era de emergência? Eu falei, era. E por que foi feito tanto tempo depois? Aí eu falei, não, mas é porque eu quis esperar minha doula chegar e tal. E que horas que a sua doula chegou? A gente descobriu que ia ter que fazer a cesárea, eram umas 4 da tarde. A minha doula chegou umas 7 e pouca. A gente desceu pro centro obstétrico, eu já tava pronta pra cirurgia, era umas 8 e pouca. A Alice nasceu 11h45 da noite. Então assim, por quê, né? Aí eu falei com ele, porque quando eu cheguei lá embaixo no centro obstétrico, a médica falou que eu demorei demais e que eu ia ter que esperar ainda mais porque ela ia fazer as outras duas primeiro. Aí ele olhou assim e falou, mas não devia ter feito isso, você devia ter sido a primeira, porque o seu era de emergência, as outras eram agendadas, podia esperar. Falei, né, fazer o quê? E aí, enfim. Então, assim, violência obstétrica vai desde esse tratamento hostil, essa ignorância, sabe, com a mãe, seja no pré-natal, durante a gravidez, seja no parto, seja no pós-parto, entendeu? Violência obstétrica é uma violência física ou emocional ou psicológica que acontece com a mulher nesse período que ela tá passando inteiro, desde a gravidez até o pós-parto, sabe? E também é considerada violência obstétrica procedimentos padrões que os médicos fazem nos hospitais que já não são mais necessários, sabe? Os médicos, eles não estudam, eles não se atualizam e eles continuam fazendo coisas por, sei lá, por costume, sabe? Coisas que só vai fazer mal para aquela mulher. Coisas que já não são mais feitas, que provavelmente as mães de muitas de nós passaram por isso, a minha mãe passou por isso, mas assim, naquela época não tinha esses estudos sobre violência obstétrica, as pessoas não sabiam que aquele tipo de coisa que estava acontecendo já não precisava ser feito, já não tinha estudos que comprovavam que era benéfico para a mãe ou para o bebê de alguma forma, entendeu? Então assim, mas hoje que a gente estuda, que a gente vê realmente os prós e os contras de cada procedimento, a gente vê que esses procedimentos são completamente desnecessários e só vão fazer mal para aquela mulher. É o exemplo da episiotomia, que é aquele corte que os médicos fazem na mulher na hora do trabalho de parto, na hora do parto normal, né? É aquele corte vertical que eles fazem na região do períneo, que é aquele espaço que tem entre a vagina e o ânus da mulher, que teoricamente é para ajudar o bebê a sair, só que hoje em dia a gente já sabe que o corte feito pelo médico, a epísio, né, ele é muito pior para a recuperação da mulher do que o corte que o bebê pode fazer na mulher de forma natural, que se chama laceração. Porque assim, não é sempre que a mulher tem laceração, não é sempre que acontece. E quando acontece, é um corte feito de forma natural, que vai cicatrizar e que o pós-operatório dessa mulher vai ser muito mais tranquilo do que um corte feito pelo médico, sabe? Com bisturi, com a tesoura e tal. Outro procedimento que esse é de um machismo tão grande, vocês não têm ideia. É o ponto do marido. Vocês sabem o que é isso? Quando os médicos fazem a episiotomia, fazem o corte, na hora que o bebê sai, a placenta sai, acabou o parto, que eles vão colocar o anestésico para poder costurar, e tem médicos que nem colocam anestésico. Eles acham que a mãe tá tão extasiada com o parto, já sentiu tanta dor que ela aguenta mais um pouquinho. Nem põe o anestésico para poder costurar a mãe. Tem muita gente que faz isso, muitos médicos. Eles, na hora de costurar,
eles costuram não só o que eles fizeram de corte, eles fazem um ponto a mais. Eles deixam a mãe mais apertada para poder ser mais legal pro marido dela quando ela voltar ativa nas relações sexuais. Outra violência obstétrica, que é uma coisa muito padronizada, é que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas já sabem que não se deve mais fazer isso porque não tem benefício nenhum. É a manobra de Christler. Quando a mulher tá lá com o barrigão enorme, no trabalho de parto, naquele período expulsivo, o bebê já tá coroando, mas não tá saindo ainda, tem muitos enfermeiros, muitos técnicos, muitos médicos que sobem em cima da mulher e ficam pressionando aqui, ó, essa parte do topo da barriga, porque teoricamente eles estão ajudando o bebê a descer, mas não, a natureza faz tudo de forma natural, entendeu? Tudo flui. Deixa aquele bebê fazer tudo sozinho, deixa aquela mãe fazer tudo sozinha, porque tem gente que faz essa força na barriga da mãe, deixa a mãe toda roxa, quebra a costela, pode machucar o bebê. Então assim, não façam isso. Não, isso não acontece mais, não pode. Outro é uma coisa que a minha mãe sempre me falou, dois pontos, é uma coisa que minha mãe sempre me falou. O primeiro era que os médicos antigamente faziam lavagem intestinal na mulher que ia ter parto normal, porque tinha muito risco da mãe fazer cocô no parto. E, gente, parto é uma coisa fisiológica, assim como o cocô, assim como o xixi, assim como o vômito. Então, assim, acontece, tá? No trabalho de parto. Só que isso é uma coisa do seu corpo tá trabalhando. Então, assim, o bebê vai nascer num ambiente, já vai passar pelo canal vaginal, que é um canal que tá cheio de bactérias que fazem bem pra ele. Então, assim, a mulher fazer cocô no parto, independe, não faz mal nenhum pro bebê. A mulher vomitar no parto também, os médicos e enfermeiros, eles estão acostumados com esse tipo de situação, sabe? Então, assim, lavagem intestinal é só mais uma agressão que aquela mulher vai sofrer. Assim como o segundo ponto que a minha mãe sempre me falou, a raspagem dos pelos pubianos. Gente, isso é uma porta de entrada para um monte de bactéria. Porque você raspar os pelos são proteção. Então, assim, a mulher não precisa estar depilada para poder parir. Outras coisas, impedir que a mulher coma e beba água durante o trabalho de parto também. É muito triste quem faz isso, porque a mulher precisa comer, ela precisa beber água para poder ter força na hora da contração. Impedir que a mulher grite, ficar falando pra ela a hora que ela tem que fazer o expulsivo. Porque tipo, na hora do expulsivo, isso se chama puxo dirigido. É quando a mulher precisa fazer os puxos, precisa fazer a força, né? E os médicos estão gritando. A mulher sabe a hora que ela tem que fazer força. E ela sabe o tipo de força que ela tem que fazer. Então assim, fica quieto. Deixa que a mulher faz o que ela tem que fazer, sabe? Porque você ficar gritando na cabeça dela só vai atrapalhar, entendeu? Tudo isso daí são tipos de violência que pode acontecer com a mulher. Então assim, a gente precisa estudar, a gente precisa estar sempre atualizado, estar sempre, né, sabendo o que pode acontecer ou não, e ter uma pessoa de confiança do nosso lado lá naquela hora, porque a gente não vai raciocinar na hora do trabalho de parto, né? Então a gente precisa ter uma pessoa de confiança que também estudou, que também tá sabendo de tudo, para poder ajudar a gente naquele momento. Outra coisa também é impedir a mulher de ter um acompanhante na hora do parto dela. Porque, cara, independente se você vai ter numa casa de parto, se você vai ter no hospital particular ou no hospital público, você tem direito a ter um acompanhante. É uma lei. O hospital não pode te restringir de ter um acompanhante ali com você, tá? Mesmo agora que a gente tá vivendo um período de pandemia, de quarentena, de não se pode receber visita no hospital quando você ganha neném, ok, mas o acompanhante é o acompanhante, não é a visita. Então, se você quer sua mãe com você, se você quer seu marido com você, se você quer, sei lá, uma tia muito querida com você, uma pessoa só para ser o seu acompanhante, você tem direito sim. E se o hospital falar que ninguém pode entrar com você como acompanhante, porque a gente tá vivendo uma pandemia e ninguém pode entrar, isso é contra a lei, tá? Isso é crime. Você pode sim denunciar. E qualquer caso de violência que você tiver sofrido, seja verbal, seja física, seja emocional, você pode denunciar. É muito importante que você denuncie. Claro que no seu tempo, tá? Porque quem sofre uma violência, cada pessoa vai saber a melhor forma de lidar com isso. Porque você pode estar sentindo muita dor física, você pode estar sentindo muita dor emocional. Tem gente que não consegue lembrar da hora do parto, que começa a ficar ansiosa, começa a ter crise de pânico. Então assim, você precisa de um período para poder, né, digerir tudo que aconteceu com você. Tem gente que infelizmente perde o bebê, tem gente que fica sentindo dores por anos e anos e anos. Então assim, você tem até 5 anos para conseguir denunciar.
Você pode denunciar ligando no 180, que é a central de atendimento à mulher, ou então na central do hospital onde você ganhou o neném, ou então você pode ligar nos conselhos, seja no conselho de medicina ou no conselho de enfermagem, se foi um médico, ou se foi um enfermeiro ou técnico que fez a violência com você. Então, assim, é muito importante que você denuncie, para garantir que que o que essas pessoas fizeram com você, elas não vão fazer com mais ninguém. Mas independente do que aconteça, se você sofreu violência, ou se não sofreu, ou se você foi levada para uma cesárea que depois você viu que não era indicada, enfim, independente do que aconteça, você tem que ter em mente que a culpa não é sua, tá? Você não é a culpada de nada, você não tem que se martirizar por nada, você é a vítima da situação. Então, se você sofreu alguma coisa, denuncie, tá? E tenha sempre uma pessoa do seu lado de confiança naquele momento. Então é isso. Façam todos aqueles rituais aqui do YouTube, comenta aqui embaixo pra mim, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que precisa conversar, precisa ver esse vídeo sobre esse assunto tão importante. E se inscreve aqui no canal, tá bom? E a gente se vê então no nosso próximo vídeo.